Meu nome é Michele, eu sou líder de célula aqui da igreja, da Rede Firme na Rocha, minha líder ali. Né? Sou casada com aquela bênção ali da mão, amor. E já estou aqui há 6 anos, né? Sempre nessa igreja, para a honra e glória do Senhor. E eu vou contar um pouco para vocês do meu testemunho, daquilo que Deus fez, né? Desde a minha conversão. Eu sou de família católica, né? Desde criança. Eu cumpri todo o ritual, né? Católico. Eu fiz tudo que a religião e a doutrina católica permitia. Mas eu não conhecia Deus de forma assim profunda. Né? Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Né? Eu via Jesus como Jesus crucificado, né? O coitadinho. Eu não via Jesus como aquele que ressuscitou. Amém? Então, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu já sabia que Jesus tinha morrido por mim. Mas quando eu tive esse entendimento, cara, Jesus morreu por mim. Então, as vendas, elas caíram dos meus olhos. Eu passei a enxergar o que a minha vida toda eu não tinha enxergado. Eu tive uma boa criação. Né? Meus pais me ensinaram a viver de forma honesta, justa, a correr atrás das minhas coisas, mas existia uma liberdade. Né? Meu pai ele nunca me proibiu de sair, de me divertir, de viver da forma que eu achava melhor. E a forma que eu achava melhor era curtindo a vida. Né? Eu sempre fui muito resenheira. Quem me conhece aqui da igreja sabe que eu gosto de resenha, agora hoje é resenha santa, né? E antigamente eu gostava muito de farra, de beber, então eu fui curtir a minha vida. Morei fora e depois de alguns anos, depois que eu me formei, eu voltei para cá. E depois de um tempo que eu já estava aqui, né, com 29 anos, eu me converti. Né, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E nesse tempo, eu estava noiva. Né, eu namorava 6 anos com uma pessoa daqui também. E eu já estava me organizando para casar. No mês que eu noivei, eu tive uma mudança de trabalho, de função no trabalho. Me colocaram em outro setor. E lá eu encontrei com uma amiga de infância, que era daqui da Nova Aliança, a Rayane. Se ela estiver me ouvindo, eu quero honrar a sua vida agora. Que agora ela está na Esperança e ela foi a minha primeira líder. A Rayane começou a falar de Deus para mim no trabalho. Né? A gente ficava numa sala só nós duas e ela começou a falar de Deus para mim e aquilo foi ministrando no meu coração. Ela começou a falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo era uma pessoa, que o Espírito Santo se manifestava em nós. E eu dizia assim, aonde que o Espírito de Deus vai habitar num corpo aqui, um corpo velho desse aqui? Nunca. Então ela começou a falar muitas coisas, mas o meu medo era, eu vou deixar a minha cerveja, eu vou deixar a minha vida, eu vou deixar minhas festas? Não vou deixar. Vida de crente é vida chata. Vida de crente não é uma vida boa. Era esse o meu entendimento. Né? E é isso que muitas pessoas lá fora pensam, que vida de crente é uma vida chata. Mas o que eu quero dizer para vocês que não é. Né? Que tudo aquilo que eu vivi nos meus 29 anos não compensam aquilo que eu estou vivendo nesses 6 anos em Deus. Amém? E ela foi ministrando e para mim a minha vida estava muito boa. Né? Eu tinha um emprego bom, né? Tinha uma estabilidade financeira, estava me organizando para casar, então estava tudo bacana. Mas lógico que não estava, né? Eu vivia muitas coisas de forma errada. Os meus pensamentos, né? A forma como eu via não era uma forma correta. O meu namoro não era um namoro correto. Não era um namoro tranquilo, era um namoro de brigas. Era um relacionamento abusivo. Não da parte dele, mas da minha parte. Porque eu não sabia o que era ser submissa. Então, eu achava que estava tudo certo para mim, né? Mas aí quando eu encontrei na vida dela, né, o que Deus estava fazendo, Deus estava restaurando, ela estava prestes a casar, tinha namorado em santidade. Assim, a vida dela estava totalmente contrária à minha.
E aí, nesse período de 1 mês e meio, a gente convivendo, eu comecei a frequentar a igreja. Mais ou menos nesses 50 dias eu me converti escondida do meu noivo. E eu ficava com medo de falar para ele que eu falava aqui de Jesus, que eu estava conhecendo Jesus, comecei a frequentar e já estava muitas brigas. Ele não aceitava. E eu me converti escondida na oração do pastor Ricardo. Quem lembra, na quinta-feira, eu cheguei na casa do pastor Ricardo, e o pastor Ricardo já soltou uma bomba lá. E eu já me converti nesse dia. E aí, 1 mês e pouco, eu renunciei ao meu noivado. A gente terminou, tinha muitas brigas, não aceitava. E eu renunciei porque foi o entendimento na época que Deus me falou que aquilo não era para mim, né? E logo depois ele se envolveu com uma pessoa, amém. Foi o livramento para nós dois na época. Deus sabe de todas as coisas. Então eu estava com o pé no altar. Deus me tirou. Porque talvez se eu tivesse me casado, talvez hoje eu não estaria aqui. Porque era uma vida totalmente diferente a que eu vivia. E o círculo e o ambiente também. E é isso. Depois disso eu fui para o encontro. Logo depois. Esse período de conversão foi 3 meses, gente. 3 meses minha vida virou do lado avesso. Deus fez até o encontro, né, de agosto, de setembro a dezembro. E aí eu fui para o encontro. E no encontro Deus pôde ministrar muitos sonhos na minha vida. Eu olhava para aquelas meninas e eu dizia assim: Senhor, um dia eu vou estar aí ministrando. E Deus já realizou. Senhor, um dia eu vou ser líder. E Deus me deu, pela misericórdia do Senhor, né? Eu sou líder hoje. E Deus foi ministrando várias coisas. No mesmo dia do encontro, eu falei assim: Senhor, eu vou namorar a corte. Não sabia nem o que era a corte, mas vim na ministração de sexualidade falando de corte. Disse, eu vou namorar a corte. Eu ainda fiz um propósito com Deus. Assim, Senhor, só vou beijar no altar. Eu faço uma promessa aqui. Eu falava, era promessa, que eu não sabia o que era propósito. Eu prometo, Senhor, que eu vou beijar no altar. E isso me ajudou muito no cumprimento do meu propósito, né? Para a honra e glória do Senhor, eu beijei no altar, né? A gente conseguiu manter firme até lá. Então, assim, Deus, Ele foi fazendo, né? Foi trabalhando na minha vida. Quando eu voltei do encontro, eu continuei mergulhando naquilo que Deus me propunha, né? Naquilo que Deus colocava na minha frente. De tudo que tinha na igreja eu ia participar. Tudo que tinha na igreja eu estava no meio. Congresso, conferência, curso, tudo. Não que ativismo sustente alguém na igreja, mas isso me ajudou no início a criar raízes aqui, a criar raízes em Deus, a me motivar para continuar. Só um momento, gente. E aí eu fui caminhando, né? Minha cabeça estava tão virada que eu só queria saber de Deus. Minha família não entendia nada. Eles falavam, essa igreja fez uma lavagem cerebral na tua cabeça, que é isso que eles falam, né? Tá doida? Renunciou ao noivado, mudou a tua vida toda, uma hora para outra, não quer saber mais de nada. E eu só queria saber de Jesus, né? Porque eu conheci um amor diferente. Eu conheci um amor que eu nunca tinha conhecido. Eu conheci um amor que me levou todos os outros amores da minha vida. Eu conheci um amor que realmente valia a pena viver. Eu conheci um amor diferente. Então, Deus foi me trazendo pessoas, líderes, amigos, que me motivaram na caminhada, porque ninguém chega a lugar algum sozinho. Ninguém chega. Então Deus foi trazendo pessoas que nos momentos de dificuldade me levantaram, que serviram de inspiração para mim. Não que Jesus é o primeiro, mas pessoas te ajudam. Você vai ver, cara, essa pessoa está passando por tanta dificuldade, mas está ali com brilho no olhar. O que ela tem? Jesus. E eu olhava para essas pessoas e falava assim, eu quero isso para mim. Eu quero essa intimidade. Eu quero viver como essa pessoa vive. E isso me fez a parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Jesus. A focar em Deus, a focar no propósito.
Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos parar sempre. Problema nós vamos ter todos os dias. Renúncia nós vamos precisar renunciar todos os dias. Mas o que você precisa fazer é olhar para Jesus. É estar com os olhos nele. E nós precisamos ser essas pessoas que vão tornar a caminhada mais leve. Né? Que vão aliviar os fardos uns dos outros. Nós precisamos ser essas pessoas. Se levante nesse tempo para ser uma dessas pessoas que vai ser luz na vida de outras, que através da sua vida pessoas vão querer vão querer Jesus, pessoas vão querer viver o plano de Jesus. Então nesse processo eu continuei, né? Só que Deus também veio com um tratamento, né? Porque no início Deus ele derrama, né? Mas depois ele começa a cobrar para saber se seu coração está nele. E aí Deus foi tirando algumas coisas, tirou esse trabalho, né? Deus foi tratando na minha vida, mas também Deus foi restaurando, né? Eu ainda entrei muito desacreditada na área de relacionamento. Eu achava que eu era uma improvável, que eu não casaria, que eu não daria certo com ninguém. E Deus foi mudando isso no meu coração. E para a honra e glória do Senhor, Ele me deu uma bênção. Me deu uma pessoa maravilhosa, da forma como eu orei. Amém. E Deus foi restaurando, e Deus continua restaurando coisas ainda na minha vida nesses 6 anos, né? Nosso processo aqui é até a eternidade. Mas eu creio que Deus, esse foi só o começo na minha vida, né? Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer. E quando eu olho para trás, o que vem é só um sentimento de gratidão, né? Por ver aquilo que Deus já fez na minha vida. Aquilo que Deus já plantou e aquilo que Deus ainda vai fazer. Aos olhos de muitas pessoas, as pessoas podem olhar para mim hoje e dizer assim: ela tem muito pouco, né, para oferecer. Mas eu tenho o que mais importa nessa vida. Eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Aleluia. E eu quero dizer para você que vale a pena renunciar tudo pelo amor de Jesus. Hoje de manhã o Senhor me lembrou de tudo aquilo que eu vivi, nesses 6 anos. E eu fiquei me questionando hoje. A palavra que vinha na minha mente é que: Senhor, aonde eu estaria se não fosse a tua misericórdia? Aonde eu estaria, Senhor, se não fosse o teu amor? Se você não tivesse me resgatado, se você não tivesse insistido em mim, Senhor, aonde eu estaria? Eu quero dizer para você que vale a pena renunciar. Renuncie o que for necessário para cumprir o plano de Deus para a sua vida. Vale a pena e sempre vai valer a pena renunciar pelo amor de Deus. Amém? No nome de Jesus. É isso que eu queria falar.